Boa noite a todos e todas. Muito obrigado por esse convite de poder compartilhar com vocês sobre esse tema de integrando gerações. Eu gostei muito desse tema. Ele tem dois conceitos importantes aqui. Acho que a ideia de integrando é um conceito bastante bom. E gerações tem uma série de consequências em pensar com essa questão de gerações, né? Da noção de continuidade, da noção de finitude, da noção de transferência, de responsabilidade. Então, integrando essas duas palavras, juntando essas duas palavras, temos conceitos interessantes para falar sobre esse tema de integrando gerações. E eu vou usar aqui a lógica da minha fala, vai ser a lógica de uma corrida de revezamento. Uma corrida numa longa direção, na mesma direção, uma longa corrida numa mesma direção e de revezamento, onde a gente é responsável por reter o bastão de maneira adequada, mas também é responsável em passar o bastão da melhor maneira possível. De outra forma, aquela pessoa que recebe o bastão, se não recebe de uma boa forma, o bastão pode cair, a gente pode lascar todo o esforço da corrida por causa de uma péssima transferência, uma péssima integração de uma geração para uma outra geração, de um momento para um outro momento. Então, eu quero ler um texto bíblico, que eu vou voltar a ele no final, que eu acho que é uma boa experiência de estudo de caso, de uma transferência, de uma forma de integrar a geração. Acho que as epístolas pastorais dão para a gente uma série de bons momentos de estudo sobre como se pode fazer ou como se deve fazer uma boa integração de uma geração para outra geração. Então eu convido a vocês para que leiam comigo 2 Timóteo 4, os primeiros 5 versículos. Vocês sabem o contexto, essa é a última carta do apóstolo Paulo, ele está diante da morte e ele então tem a responsabilidade de desafiar aquele que vai suceder no ministério. Timóteo é uma das pessoas que o sucedem no ministério e ele então, nesses 5 versículos iniciais do capítulo 4, faz umas recomendações importantes para aquele que vai sucedê-lo nesse ministério, sobretudo aqui na igreja de Éfeso, né? Diz assim, em 2 Timóteo 4, de 1 a 5, na presença de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo, repreenda, corrige, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Nós vamos voltar a esse texto mais no final. Eu, quando me levanto hoje aqui para compartilhar com vocês sobre essa questão da integração de gerações, eu preciso dizer que eu faço isso com um sentido de gratidão muito grande, porque ao longo da minha vida, muitas pessoas de geração anterior a mim, investiram pesadamente na minha vida. Então, já cheguei na idade onde já posso falar para mais novos, né? Mas eu também já fui guri. E foi importante ver o cuidado de Deus na minha vida, desde lá na família de onde eu nasci, das influências que eu recebi dos meus pais, muito da minha mãe, porque eu tinha mais tempo com ela do que com o papai, por causa do trabalho, dessas coisas que tinha que fazer. Então, com a mamãe passava mais tempo, então a influência dela foi muito grande sobre mim. Depois, nas escolas onde eu estudei, eu fui um jovem suburbano, batista, educado numa escola católica franciscana, que fui discipulado por anglicanos pentecostais, casei-me com uma presbiteriana e hoje sou pastor metodista. Imagina essa confusão, né? Então, são muitas influências que eu fui recebendo ao longo da minha vida, né? E alguns períodos da minha vida foram de fundamental importância para mim. Até os 12 anos, meu pai teve uma influência forte sobre mim. Depois dos 12 anos em diante, Deus usou outras influências para moldar um pouco daquilo que eu sou.
Eu era atleta na cidade onde eu morava, eu jogava basquetebol na cidade, então eu fui conseguindo galgar algumas posições importantes nessa atividade esportiva. Acabei sendo contratado por outros clubes, fui jogar em clubes melhores, e os treinadores que eu tive foram treinadores fundamentais. Um deles, que foi meu treinador dos 12 até os 20 anos, Bira Belo, que hoje é comentarista da ESPN Sport, vai comentar o último jogo da NBA aí, no domingo, né? O Bira foi meu último treinador, foi fundamental para mim. Acho que eu diria que a maior escola de liderança que eu aprendi, que eu tive, foi com o Bira. O Bira era armador do Vasco na época, era treinador da minha equipe. O Bira, como eu, também não é uma pessoa com uma altura muito grande para jogar basquete, mas tanto ele como eu desenvolvi muita habilidade e muita velocidade. Então ele me fez armador da equipe, ele me fez aprender a ser o primeiro a chegar na quadra do time adversário, tentar ler a defesa para poder cantar o ataque. Ele me fez ser o primeiro a voltar para a defesa para tentar entender que tipo de ataque, para poder cantar que tipo de defesa a gente ia fazer. Então, essa ideia de ler o contexto e pensar soluções para o contexto, essa questão de animar a equipe, essa questão de saber fazer passes bem feitos, fazer transições bem feitas, passar em 5 segundos para o outro lado, voltar, foram coisas que eu aprendi na quadra e que depois eu fui perceber como Deus usou essa experiência na quadra para me formar como líder depois, posteriormente. Eu me lembro do primeiro jogo dessa minha nova equipe, quando o Bira veio treinar essa equipe. Eu tinha sido contratado de uma equipe na Baixada, mudei de time, e o nosso primeiro jogo foi contra o Flamengo. Foi no Campeonato Carioca, a Gama Filho e Flamengo. E foi uma tragédia, porque a partida terminou 88-18 para o Flamengo. E eu entrei no vestiário chutando a porta com um menino de 14 para 15 anos, chutando a porta, pensando comigo, por que eu mudei de equipe? Por que eu vim jogar com esse monte de pereba? Eu só esqueci que eu era o capitão da equipe e que todos os meus amigos estavam me vendo aquela manifestação horrível de ira. Eu só não xingava, porque não podia xingar, porque já era cristão, mas podia chutar a porta. Então, meu treinador me viu e me chamou num canto e disse, Zé, vamos para o cantinho conversar. Vamos para o cantinho conversar, é difícil, né? Ele falou, você viu o impacto da sua reação na derrota sobre o time? Eu falei, nem vi, devia ter visto. Você é o capitão do time, você é o treinador na quadra. Você deveria animar a sua equipe a superar essa tragédia, não destruí-los ainda mais. E ele me deu uma aula de como ser um líder em uma situação adversa. Eu tinha 14 anos. E ele falou, você vai fazer um juramento comigo aqui. Ano que vem a gente vai voltar a jogar contra o Flamengo aqui dentro do Flamengo e eu quero que você vença esse jogo. Vamos construir uma equipe capaz de vencer o Flamengo dentro do Flamengo. Vamos fazer isso. E durante um ano a gente treinou forte. No ano seguinte, Campeonato Carioca novamente, lá estávamos nós dentro do Flamengo novamente para jogar contra o Flamengo. A mesma equipe, dos dois lados. E o Bira falou comigo no vestiário, lembra do nosso juramento? Lembro. Hoje é o dia de ganhar do Flamengo. Nós ganhamos por 1 ponto. Não tem nada melhor como ganhar de 1 ponto. Ganhar de 100 é fácil. Ganhar de 1 é ótimo, porque o sofrimento de tristeza, a cara de tristeza do time adversário é um requinte de bom... Está gravando isso, né? Apaga essa bobagem. Mas nós ganhamos, né? Então, como é que Deus vai usando elementos não formais de educação para nos preparar para aquilo que Deus quer que a gente faça depois do ministério. Para os pastores aqui, a nossa formação menor se dá no seminário, viu? A nossa formação maior se dá na vida inteira. Desde o berço, Deus vai nos preparando. A família que nos coloca, as situações que nos faz viver. Parte da nossa maturidade no ministério é saber integrar essas experiências formais, não formais e informais de formação e captar e agregar tudo isso e levar tudo isso para a nossa finalidade principal, que é de honrar a Deus naquilo que Deus nos deu para fazer. Então, eu vou voltar para o texto aqui, mas antes eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre essa questão dessa integração de gerações. Eu disse para vocês que a vida a vida cristã é essa corrida de longa duração, na mesma direção, e uma corrida de revezamento. E é uma corrida de revezamento que exige daqueles que a correm aprender a discernir etapas. O primeiro desafio para a gente, para entregar gerações, é reconhecer que há gerações.
e que as gerações passam. E que nós devemos reconhecer as nossas etapas, discernir em que etapa ministerial eu estou, o que corresponde a uma transição, uma integração nesse momento. Então, é fundamental para os líderes aprender a discernir o início e fim, a aprender a discernir os nossos próprios ciclos. Muitas vezes, quando nós entramos no ministério, nós pensamos que nós congelamos e cremos que o ministério a gente começa do mesmo jeito que termina. Não é assim. As necessidades que nós temos aos 20 anos não são as iguais que nós temos aos 50, aos 60, aos 70. A vida muda, a realidade muda, o ministério deve mudar. Então, quando nós não reconhecemos esses ciclos, nós congelamos uma forma de pensar e de agir que prejudica esse integrar de gerações. O que acontece é que, ao invés de integrar gerações, a gente vai pela via do conflito de gerações. E aí a transição se dá pela via conflitiva e não pela via da transmissão responsável, de responsabilidade. Então, é importante para as gerações anteriores e ter essa ideia de que existem ciclos. Para tudo há um tempo, uma ocasião certa na Bíblia. Então, o que significa viver, desenvolver um ministério com esse conceito bíblico de que para todas as coisas há um tempo, há um propósito, há um momento adequado? Existem ciclos e etapas ministeriais. Muitas vezes nós não reconhecemos esses ciclos e etapas. Por isso que nós não trabalhamos bem o conceito de geração. Então, uma outra coisa é essa integração de gerações. O Salmo 145, 4 diz assim: uma geração contará à outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Uma geração contará à outra. Olha a responsabilidade. Uma geração vai contar à outra aquilo que Deus fez. E essa outra geração vai contar à outra aquilo que Deus fez. E de geração em geração, a fidelidade do Senhor vai sendo experimentada. E é fundamental, então, a gente ter esse conceito, né, das etapas dos ciclos. Para os mais novos que chegam, o marco de referência importante é a gratidão. Às vezes, a geração que chega entra numa tônica de competição. Entra numa pretensão de superar a geração anterior. Essa via da competição, da superação, não é uma boa via de entrada. A melhor forma de entrar nesse processo é pela via da gratidão. De que forma o Senhor nos abençoa com o testemunho da geração que nos antecede, mesmo por meio dos problemas. Então, uma geração, aquela que está adiante, mais experiente, com a responsabilidade, que sabe que não vai viver para sempre, que tem que passar esse legado, esse bastão para a próxima geração, e a geração que chegando com o coração agradecido, reconhecendo as bondades de Deus por meio da transferência dessa informação, dessa formação, desse tempo, desse contato, é muito importante. Em 89, o Stott veio ao Brasil. E nós conversando em alguma situação, ele diz assim: Zé, seria bom você passar um tempo comigo na Inglaterra. Acho que tem algumas coisas no ministério que seriam importantes que você passe um tempo comigo lá para poder aprender esse tipo de coisa. Eu fiquei muito agradecido por esse convite. Quem não ficaria? Eu falei, ok, então vamos. E lá fui eu com a família para a Inglaterra. Só que cheguei lá na Inglaterra e eu cheguei com uma atitude assim, muito silenciosa. Eu achei que era humilde. Eu vim para aprender, não vim para falar nada. Então eu cheguei e fiquei em silêncio um bom tempo. Até um dia que ele disse assim: Zé, vamos conversar aqui. Me levou para um degrau, assim, nós sentamos no degrau. Ele disse assim: eu quero saber por que você está tão silencioso. Eu falei, mas eu vim para ficar em silêncio, eu vim para aprender. Ele disse, não, eu te trouxe aqui para você aportar. Você vai aprender aportando e vai aprender ouvindo, mas é importante que você fale também. A experiência que vocês estão vivendo na América do Sul é importante que seja aportada aqui. Eu falei, nossa, eu tenho que mudar completamente a minha cabeça, porque eu vim aqui para receber, não para aportar. Ele disse, não, você vai receber aportando. E então eu tive que reconsiderar e refazer. E foi fundamental esse tempo que eu passei com ele, de aprendizado. Tempos depois, em 2001, ele chamou 40 ex-alunos do mundo inteiro para um encontro especial com ele. 3 dias ali em Oxford, e ele diz o seguinte, em breve eu vou morrer. Já cheguei a uma idade muito avançada. Eu chamei vocês para que vocês se encontrem comigo esses 3 dias, para que vocês me digam, das coisas que eu comecei, que coisas devem continuar depois da minha morte. E eu, uau!
por que o Stott está chamando a gente para opinar sobre o ministério dele? Ele estava formando a gente, né? Ele disse, eu quero que vocês reúnam em oração, pensem as coisas que eu comecei, e depois vocês vão me dizer no final de 3 dias que coisas devem continuar depois do meu ministério, depois que eu passar. E aí nós nos reunimos, cada grupo, pequenos grupos, cada um pegou um tema, uma ênfase ministerial dele, e depois de 3 dias nos reunimos com ele novamente e dissemos, olha, Stott, a gente acha que deve continuar essas e essas coisas, depois que você for encontrar o Senhor. Ele disse, não, essas e essas coisas que vocês disseram que devem continuar, vão continuar a partir de hoje. As outras coisas que vocês acham que não devem continuar, vão parar agora mesmo. E aí foi assim. Em 2001, ele tomou essa decisão. Nós ficamos surpresos pelo que podemos aprender da atitude dele conosco. E no dia 27 de julho de 2011, nós estávamos reunidos como grupo. Coincidiu, nós estávamos como grupo reunidos na Polônia. Na hora do jantar, toca o telefone. Jonathan Lambe agarra o telefone, faz um semblante fechado. Nós percebemos que alguma coisa estava acontecendo. Ele desligou o telefone e disse, Uncle John, né, o tio João, como a gente chamava ele, hoje pela manhã levantou e pediu para ouvir o Messias de Handel. Fez uma pausa, bom pregador, né? Pausa. E em seguida disse, agora à tarde ele foi encontrar com o Messias. Então a gente aprendeu com ele como é que ele, nas suas viagens, ia olhando para algumas pessoas e dizia, vai ser importante você passar um tempo comigo. Depois de um tempo ele disse, já está na época de quase morrer, é necessário avaliar meu ministério. Vou trazer o pessoal que anda perto de mim para que possa opinar. Está entendendo? Como é que você aprende com coisas não formais, formais e informais, integrando as gerações. Então, se por um lado a geração anterior tem a responsabilidade de criar esses espaços de liderança relacional, esse é um conceito importante que vocês não podem esquecer, liderança relacional. Por outro lado, a geração que chega deve chegar com gratidão, reconhecendo a fidelidade do Senhor na geração que antecedeu e aprendendo a receber com responsabilidade e com gratidão aquilo que a geração anterior passa de legado à próxima geração. Então, liderança relacional de um lado, gratidão do outro lado, permite esses conceitos de responsabilidade, de integração, né? Porque a gente tem que correr de forma perseverante a corrida que nos foi proposta, a gente deve ser digno da nossa vocação, a gente corre em direção ao nosso alvo, porque a gente vive de modo digno dessa geração. Não é? Então, uma das coisas que é importante para a geração que se pretende passar o legado à nova geração é essa questão de reconhecer as suas etapas. E, ao reconhecer as etapas ministeriais, fazer as perguntas certas. Então, alguns estudiosos dizem o seguinte, que nós temos 3 grandes etapas na vida ministerial. Então, aqueles que estudam, basicamente, a formação de líderes e o desenvolvimento de líderes. Tem um grupo muito específico sobre isso no Fuller, nos Estados Unidos. Robert Clinton trabalha esse conceito, as etapas da formação de um líder. Ele diz que os líderes têm 3 grandes etapas. A primeira etapa vai até aproximadamente os 30, 35 anos de idade, que ele chama de etapa da formação. Então, claro que essa questão das idades muda um pouco, mas, normalmente, todo líder tem uma etapa de formação. Entre os 30 e 35 anos, tudo que antecede até essa etapa é considerado formação. Então, isso implica formação formal, não formal, informal, né, tempo de estudo, tempo de ministério, tempo de atividade, mas a formação é a grande tônica, o grande eixo ministerial desse período na sua vida. Dos 35 até os 50 anos, eles dizem que é a etapa da supervisão, onde você assume grandes responsabilidades. Pode ser pela natureza da responsabilidade ou pode ser pela extensão geográfica do seu ministério. E dos 50 e diante, ele diz que é a etapa da reprodução. Então, é importante que quando a gente tem esse conceito de ciclos ministeriais, que a gente saiba em que ciclo nós estamos, porque as atividades, os compromissos que nós assumimos, o nosso eixo ministerial, as decisões que nós tomamos, elas estão em sintonias com esses eixos. Então, tem coisas que cabem bem no período da formação, tem outras coisas que cabem bem no período da supervisão e outras coisas que cabem bem ou não cabem na etapa da reprodução. Então, por exemplo,
a minha experiência foi, aos 19 anos eu entrei no Ministério Estudantil, trabalhando com estudantes na ABU, no Rio de Janeiro. Depois assumi uma responsabilidade com a ABU no Brasil. Nessa época eu estava na universidade, depois estava no seminário, então essa etapa foi uma etapa de formação, que eu fui com ela até mais ou menos aos 30, 31 anos de idade. Com 35, então, eu terminei o mestrado, terminei minha etapa de formação. E aí, ao terminar essa etapa de formação, a organização que eu trabalhava me chamou para uma responsabilidade um pouco maior. Eu deixei o Ministério Estudantil no Brasil e fui ser responsável pelo Ministério na América Latina. Então, eu tinha agora que cuidar de 20 países. Então, aumentou a minha área de atuação ministerial, geograficamente falando, e a natureza do Ministério mudou um pouco também. Então, é o que nós chamamos de área da supervisão. Eu gastei mais tempo fazendo supervisão de lideranças maiores dos movimentos nacionais. E então, eu percebendo essa grande transição, eu comecei a me preparar para a etapa posterior. E essa etapa posterior veio a partir dos 50 anos, quando eu deixei, então, a responsabilidade com a IFES Mundial e assumi, então, a etapa de reprodução. Eu voltei para o país e assumi a igreja local e o seminário, que são os dois lugares nos quais eu dedico à reprodução, a colocar a mochila agora nas costas da nova geração. Aquelas coisas que eu aprendi no caminho, agora eu coloco na mochila e digo, olha, passo a mochila para vocês, é vocês que têm que tocar esse barco para frente agora. Então, normalmente é assim, as idades podem variar um pouco, mas é importante a gente reconhecer que na trajetória de uma geração, essas 3 etapas vão acontecer: formação, supervisão, reprodução. Então, por exemplo, na época da supervisão, eu viajava muito, porque fazia parte do meu ministério viajar. Então, dada a natureza da minha organização, era assim, 40 dias no Brasil, 15 dias fora, ou 1 ano fora, ou 2 anos fora, enfim, dependendo da responsabilidade que eu tinha. Hoje, na época da reprodução, as viagens perderam completamente o sentido, já não tem mais o mesmo sentido que tinha na época da supervisão. Hoje ainda faço viagens, mas muito menos viagens do que eu fazia antes. Porque agora, como estou focado na reprodução, eu estou focado mais em textos, mais em sala de aula, mais na exposição. Tem outras tarefas, tem outras atribuições que estão em sintonia. Eu ainda recebo muito convite que caberia bem na época da supervisão, mas que não cabe bem na época da reprodução. Então, quando você define um eixo ministerial, é até mais fácil de você discernir ao que dizer sim e ao que dizer não. Então, é importante reconhecer em que etapa ministerial eu estou. Não é? E aí a gente vai reconhecendo esses ciclos. Aí tem um outro conceito que é importante trabalhar, que é o conceito da curva sigmoide. O Bob Buford trabalha esse conceito, é muito interessante, esse conceito da curva sigmoide, que é assim, o nosso ministério vai se desenvolvendo como uma curva, ele chega no ápice e depois ele declina. Então, qual é o desafio para a gente? Que antes que essa curva comece a declinar, a gente reconheça a nova etapa ministerial e, então, ainda na subida, você inicia gradualmente uma nova curva. De maneira que, quando essa primeira curva declina, a segunda curva está subindo. Então, geralmente, essa transição acontece entre os 40, 45, 50 anos de idade. Quando não acontece aí, não acontece mais. Mas, geralmente, é aí que acontece. A curva é outra, né? A gente evolui para óbito, né? Não é mais a curva sigmoide. É a curva do sinto muito, enfim. Então, mas é importante reconhecer essas etapas. Eu costumo fazer 4 perguntas quando faço as avaliações de ciclos. A pergunta que eu faço, por exemplo, em 91 eu fiz um período sabático, depois em 2004 outro período sabático, e de tempo em tempo, ano que vem eu estou entrando em outro, e nesse período sabático eu faço algumas perguntas de avaliação do ciclo ministerial na qual eu me encontro. Então a pergunta que eu faço é a seguinte, ok, o que é que eu devo deixar para a próxima etapa? O que é que eu venho fazendo até aqui, que já terminou aqui, que eu não devo caminhar adiante? O que eu devo deixar? O que eu devo manter? O que eu devo transformar e o que eu devo incorporar? Então, eu faço 4 perguntas. Chegando nessa etapa ministerial, ok, eu estou me preparando para uma nova etapa. O que é que eu devo deixar, que já não faz mais sentido fazer ou continuar? O que é que eu devo mudar ou transformar? O que é que eu devo manter? O que é que eu devo incorporar? Então, essas 4 perguntas me ajudam a fazer essa avaliação do meu momento, desses ciclos.
E aí é importante a gente pensar na nossa atitude nas transições, né? Nós não deixamos uma etapa para outra porque nós nos cansamos. Nós não deixamos uma etapa para outra porque a gente desistiu. A gente não deixa uma etapa para outra porque a gente não sonha mais. Não. A gente deixa uma etapa para outra porque a gente reconhece que o nosso ministério nasce e deve nascer daquilo que Deus está fazendo em nós. E não daquilo que a gente imagina que pode fazer por Ele. Está entendendo? Isso é importante entender, gente. O nosso ministério deve nascer como resultado da obra que Deus está fazendo em mim. E não daquilo que eu imagino que eu possa fazer por Ele. Eu não sou chamado a ser Messias. Nós já temos um Messias. Então, as nossas ilusões de poder e de glória são muito sérias. Então, é necessário perguntar, o que é que Deus está fazendo em mim? Qual é a obra de Deus na minha vida nesse momento? Como eu respondo vocacionalmente a essa obra de Deus em mim? Então, isso exige uma certa maturidade emocional e uma certa maturidade espiritual para reconhecer essa ação de Deus em você, para em seguida você poder reconhecer o ciclo ministerial no qual você está. Então, essa maturidade, ela se manifesta de algumas formas. Eu tive um mentor que dizia o seguinte: Ziel, um obreiro maduro aprende a fazer 3 coisas. Aprende a reconhecer os seus limites. Primeira coisa, um obreiro maduro sempre reconhece os seus limites. Ele aprende a reduzir, a renunciar e a simplificar. Uma vez conversando com o J. Packer, por que você nunca foi ao Brasil? Ele disse, porque não preciso ir. Eu falei, como não precisa ir ao Brasil? Todo mundo precisa ir ao Brasil? Você precisa ir lá. Ele disse, não. Se vocês provarem para mim que não há ninguém no Brasil que possa fazer o que eu faria, eu vou. Eu falei, e como é que você pode dizer que não há? É por isso que vocês estão aqui. Vocês não são brasileiros? Vocês não estão estudando comigo? Vão lá e façam o que aprenderam comigo. Eu falei, desculpa aí, né? Então, qual é a lógica por trás da aceitação de convites? Né? O que é que nos move a aceitar todos os convites? Crise de ego, esse negócio está voando aqui do meu lado. Né? Acho que é melhor. Minha orelha não é muito boa para esse negócio. Melhor. O microfone é bom. Minha orelha está aqui? Já estou aqui, não. Não? Sim, tá bom. Então, um líder maduro é aquele líder que reconhece os seus limites, que aprende a renunciar, a simplificar e a reduzir. São 3 evidências de maturidade num líder. Um líder que amadurece aprende a renunciar, a simplificar e a reduzir. A minha mãe dizia, quem acerta o alvo erra o resto. Você tem que aprender a focar. Focar. O nosso ministério não nasce da distração do nosso entorno, mas nasce do reconhecimento daquilo que Deus está fazendo em mim. Não é? Então, isso nos ajuda a discernir os ciclos e a transição. Então, alguém pode perguntar assim, Ziel, quando é que a transição é necessária? A transição se faz necessário antes que ela seja necessária. A gente intenciona a transição. A gente se prepara para ela. Né? Quando você está dirigindo e você precisa manobrar, virar o carro para uma direção, você olha no retrovisor, você liga a seta, você se prepara para mudar a direção. Você avisa que está mudando a direção. Você simplesmente não vira a direção do nada, porque você provoca um acidente. Não é verdade? Os ciclistas têm os sinais, por exemplo, quando vão mudar a direção, indicando com o dedo a direção que vão fazer. Corredores também têm sinais. A gente prepara a transição. Então, transição se intenciona. Então, quando nós falamos de integrar uma geração com outra geração, nós estamos falando de uma prática contínua de transição, que deve ser intencionada.
não é? Então, quando é que é necessária a transição? Antes que ela seja necessária. Não é? Algumas atitudes que são importantes com relação a essa integração das gerações no meio do ciclo, né? Nas transições. Existem perguntas difíceis, né? Quando iniciar o ministério, quando deixar o ministério, quando mudar o ministério, entradas, saídas, mudanças, são perguntas difíceis de discernir esse momento. Então, nesse momento é importante ter fé, lembrar que aquele que começou a boa obra em nós vai concluir, aquele que nos chamou nos mantém e vai nos conduzir a todo esse processo, prestando atenção sempre naquilo que Deus está fazendo em mim, não é? E não tanto nos meus desvaneios, das coisas que eu acho que eu possa fazer por Ele. Uma outra coisa que é importante é tomar tempo, ser paciente, evite distrações. Em 2004, quando eu fui estudar no Canadá, eu fui com um projeto definido para continuar meus estudos. E, chegando no Canadá, no dia 2 de janeiro, eu me encontro com a minha supervisora, que seria a minha orientadora naquele período, a doutora Tina Aires. E eu esperava um outro professor, e ela que estava me esperando, e ela disse: bom, Zé, eu sou especialista em educação teológica de adultos. E eu estava com um projeto sobre igreja, Estado, religião e política, que eu pesquiso como historiador, era isso. Eu falei, opa, acho que Deus tem a mudança aqui. Educação teológica de adultos e eu com um projeto de política, religião e Estado. Então eu guardei meu projetinho na gaveta, falei, vamos ver o que Deus tem aqui. E aí eu trabalhei com ela durante aquele ano lá, trabalhei em educação teológica de adultos e tal, e fui trabalhando, foi uma experiência fabulosa, muito boa, excelente. E eu falei, mas para que foi que Deus me trouxe para cá exatamente? Foi para estudar isso? Isso foi 2004, 2005. Eu retorno ao Brasil e aí chegou 2011, eu completei 50 anos em 2011, depois de 32 anos na organização, era tempo de deixar a minha organização e eu decidi que ia me dedicar a outro ciclo ministerial. Então, na igreja local e no seminário, para poder fazer essa etapa da reprodução. Então, eu chego no seminário e o meu contrato era para assumir o departamento de teologia pastoral. Mas eu chego no seminário e encontro uma crise institucional, onde o reitor me diz, Ziel, a gente mudou os planos, então você foi contratado para uma coisa, mas nós queremos que você faça outra coisa. Eu digo, o que é que vocês querem que eu faça? A gente quer que você assuma a direção acadêmica da escola. Aí eu, uau, agora eu entendi. Em 2004, Deus me leva para o Canadá para estudar educação teológica de adultos. E agora, em 2012, eu vejo por que Deus me levou em 2004 para estudar aquilo. E então, o que eu comecei a fazer foi refazer os planos, levantei todas as minhas anotações daquele período e refiz o projeto pedagógico da escola, e desde então a gente vem implementando esse projeto pedagógico. Aí eu entendi como é que Deus se antecipa. Deus sempre se antecipa, Ele sempre nos prepara para aquilo que Ele quer que a gente faça mais na frente. Embora muitas vezes a gente não entenda no momento, mas mais na frente a gente vai ver como é que Deus faz isso na vida da gente. Então, é importante ter fé, ser paciente, é importante compartilhar a jornada. Desde os meus 15 anos até hoje, eu tenho 55, ou seja, 40 anos, que eu sempre tive mentores. Tenho um mentor que me acompanha desde os 15 anos até o dia de hoje. Impressionante. Aliás, foi um dos pastores que fez o meu casamento, Sérgio Fredo Vanderlei. E é importante nesse processo ao longo do ministério de transição geracional, de reconhecer os nossos ciclos, de tomar decisões, a possibilidade de ter irmãos maiores que nos ajudem na mentoria. É um grande privilégio isso, ter mentores. Eu diria que é impossível você ter saúde e qualidade no seu ministério a longo prazo se você não tem uma pessoa que faz as perguntas difíceis para você, além da sua esposa e da sua sogra, porque elas sempre fazem as perguntas difíceis, perguntas que você ouve, porque as esposas mas é importante ter mentores, né? Um desses mentores foi... Olha só como é que a coisa acontece. Eu tinha, em 97, 3 convites para assumir 3 áreas completamente distintas uma da outra. Nós, como família, sentimos que já tínhamos terminado um ciclo no ministério, íamos começar outro, e estávamos em dúvida de qual das 3.
Então eu liguei para um desses mentores e falei, eu posso ir jantar na sua casa? A gente precisa orar junto e conversar. Ele, tá bom. Então eu fui para a casa dele, eu e minha esposa, sentamos lá. Ele falou assim, Zé, antes de você começar a falar, vou dizer o seguinte. Deus já me disse o que você precisa fazer. Eu falei, mas eu nem te contei. Ele falou, eu vou te dizer o que aconteceu. Você recebeu um convite para assumir a América Latina, não foi isso? Eu falei, eu tiro a sandália aqui ou começo a chorar agora? Quando você falou que precisava conversar, eu comecei a orar e pedir a Deus para me dar discernimento. E era exatamente isso. Eu tinha um convite de uma igreja, eu tinha um convite de uma editora na Espanha e tinha um convite de assumir um ministério cuidando da América Latina. E eu não sabia que decisão tomar. Fui me encontrar com o meu mentor e ele disse, Ziel, Deus pediu que você assumisse isso na América Latina. Assume. Falei, vamos jantar. Acabou a conversa. Né? Nem sempre é assim. Eu tive um mentor, por exemplo, que dizia o seguinte, essa semana eu quero que você anote no papel a cada 15 minutos o que você está fazendo. Falei, a cada 15 minutos? A cada 15 minutos. Falei, esse cara é louco. Fazer impeachment de mentor, né? Mas eu escrevi. Aí depois eu sentei com ele e ele falou assim, vamos ver quanto tempo você gastou com cada coisa. Aí, deixa eu ver seu planejamento. Quais são as suas prioridades? Aí, engraçado, né? Essas são suas prioridades. Você gastou tempo com essas coisas. Portanto, essas não são suas prioridades. Essas sim são suas prioridades. Você está enganando a quem? Aí, ó. Ziel, se o diabo fosse te derrubar hoje, em que área da tua vida iria derrubar você? Como está a relação com a sua esposa? Você está com dívida? Está tendo fantasias? O que você anda lendo? O que é que Deus vem te dizendo nos últimos momentos? Alguém tem que fazer essas perguntas para a gente. Os mentores ajudam a fazer essas perguntas. Então, eu diria que seria impossível, além da presença do Espírito Santo e a misericórdia e a graça de Deus, continuar muitos anos no ministério sem a participação desses irmãos maiores que mentorearam e ainda mentoreiam a minha vida, fazendo perguntas difíceis, orando comigo, me encontrando de tempo em tempo. Alguns eu encontro uma vez por ano, outros alguma vez a cada 2 anos, outros eu encontro toda semana, uma vez por semana, 2 horas para a gente poder conversar e orar junto, trocar ideias. Mas é muito importante esse tipo de para dar fôlego de longo prazo no seu ministério. Muito bem. Acho que eu já falei uma meia hora, é isso? Ou mais? Uma meia hora? Vamos para o texto bíblico. Olha só essa experiência de Paulo com Timóteo. É um estudo de caso. Depois vocês podem voltar a esse capítulo que nós lemos aqui, essa passagem, e pensar um pouco mais quais são as implicações que temos aqui sobre integração de gerações. Paulo, o líder mais idoso, frente à morte, discerniu o seu momento a proximidade da morte, a responsabilidade que ele tem de passar o legado a uma nova geração, passar o bastão a uma nova geração, e ele é muito franco, direto nessa carta mais emotiva do apóstolo Paulo, é a sua última carta a esse jovem, fraco, tímido, enfermo, chamado Timóteo, responsável por cuidar de uma igreja problemática, que era a igreja de Éfeso. Primeira coisa que ele chama a atenção, eu quero trabalhar aqui 4 aspectos. A perspectiva ministerial, a atividade ministerial, o realismo ministerial e o caráter desse ministério. Tá bom? Então, a perspectiva, a atividade, o realismo e o caráter. É uma agendinha que Paulo trabalha com Timóteo no final da história dele aqui. A primeira coisa que o apóstolo Paulo chama atenção é: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Primeira coisa que Paulo faz questão, nessa integração com a nova geração, de ressaltar, é a perspectiva ministerial com a qual Timóteo deve começar o seu ministério. Então a pergunta para a gente que a gente deve fazer é: qual é a perspectiva na qual nós realizamos o nosso ministério? A perspectiva de Paulo aqui é que nós realizamos o nosso ministério na presença de Deus.
E quando um líder perde de perspectiva que é na presença de Deus que ele exerce o ministério, o exercício do ministério vira um jogo de poder, de quem manda e quem obedece. Mas quando nós fazemos o ministério, realizamos na perspectiva de Deus, a postura é outra. Todos vocês aqui tiveram mãe. A minha mãe era perigosa. A minha mãe, sem palavras, comunicava. Minha mãe tinha aquela unção da Naja, que com um olho já dizia as coisas. Por exemplo, uma coisa era o comportamento dos filhos quando a mamãe estava em casa. Outra coisa era quando ela não estava ausente. Vou dar um exemplo simples. Quando a minha mãe não estava em casa, nós gritávamos os nomes um do outro. Então, eu do quarto dizia, Estela, chamando a minha irmã. Quando a minha mãe estava em casa, ela proibia que nós gritássemos o nome. Nós tínhamos que nos aproximar da pessoa e falar o nome num volume razoável. Então, muitas vezes eu esquecia que minha mãe estava em casa, ou pensei que ela tivesse saído, e eu, ela aparecia, eu estava. Porque ela só, sabe, como são naja, tchum. Então, com a minha mãe presente, a gente se comportava de um jeito. Quando a minha mãe não estava em casa, aí o bicho comia. Está entendendo? Então a pergunta é, nós realizamos o nosso ministério em que perspectiva? O apóstolo diz para Timóteo, é na presença de Deus, que há de julgar vivos e mortos, que eu te exorto. Toda vez que a gente perde perspectiva na presença de quem nós estamos, ministério vira jogo de poder. Vira espaço narcisístico de exposição do ego. Porque quando a gente tem clareza que o Senhor está presente, a gente pega leve. O judeu usa o kippar para lembrar na presença de quem ele está. Eu, por causa da minha tradição católica evangélica, uso uma cruz para lembrar de trás de quem eu estou. E quem é que deve estar na frente. É um símbolo que me lembra sempre. Ziel, não se esqueça. Você está por trás da cruz de Cristo. Aos pés da cruz de Cristo. Quem é que deve se projetar nesse momento? É na presença de quem que você vai falar? É na presença de quem que você vai contar as coisas? É a glória de quem que você busca? Então, toda vez que nós perdemos de perspectiva a presença do Senhor no nosso ministério, o ministério vira jogo de poder. O problema da igreja evangélica no Brasil se chama liderança. Tem CPF, endereço e telefone. Esse é o problema. Tanto a liderança da geração anterior, como a liderança da geração que vem. Esse é o problema. O próprio Paulo fala para Timóteo, Timóteo, tem cuidado de você mesmo e da doutrina, porque fazendo assim, você salva você e aqueles que te escutam. Ora, os nossos líderes não cuidam da doutrina, ora não cuidam de si mesmos, ora não cuidam dos dois. Isso tem consequência para eles e tem consequência para a igreja. Então o problema da igreja chama-se liderança. E a pergunta é, na presença de quem o nosso ministério tem sido exercido? Qual é a perspectiva? Quando o líder se levanta e diz, cansei de ser evangélico. O que ele está modelando com isso? Primeiro, ele está definindo o ser evangélico pela enfermidade que está aí. E não é a enfermidade que define o que é saúde, está entendendo? A gente tem que dizer, essa loucura que está aí, isso não tem nada a ver com o evangélico. Diga isso. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Mas dizer para a sua igreja, cansei de ser evangélico, o pessoal diz assim, se o pastor cansou, quem sou eu? Isso é como desanimar a tropa. A gente estava treinando para uma maratona no Parque Ibirapuera, a maratona não no Parque Ibirapuera, treinando para a maratona no Parque Ibirapuera, num dia de abril frio, e chovia muito. E é gostoso treinar na chuva lá, porque os corredores de açúcar desaparecem no parque, né? E a gente tinha que rodar muito, e rodar rápido naquele dia. E chovia torrencialmente. Só que a gente põe o pneu de chuva e vamos correndo, porque na prova, se chover, a gente não para. Tem que correr do mesmo jeito.
Enquanto nós estávamos correndo, a gente percebeu que no meio da pista, de longe, a gente viu um cara, uma pessoa em pé, sem guarda-chuva, tomando chuva, só que ele estava parado, a gente estava correndo pelo menos. A gente falou assim, é miragem, é visão, é o caramunhão, é o cão, o que está lá? Né? É a unha ofendida, o que é aquilo? Para discernir o espírito, né? Vai que algum fantasma de corredor, alguma coisa assim. E aí a gente chegou perto e era o nosso treinador, tomando chuva, marcando o nosso tempo no relógio, no meio do treino. E a gente falou, por que você não se abriga? Ele disse, vocês estão abrigados? Vocês não estão correndo? Estou com vocês aqui. Nossa corrida mudou. Nossa corrida mudou. O exemplo modela. Os líderes sempre modelam. Modelam por aquilo que fazem e por aquilo que deixam de fazer. Líderes sempre modelam. Essa é a responsabilidade do privilégio da liderança. Você modela por aquilo que você faz e você modela por aquilo que você deixa de fazer. O teu sim modela e o teu não também modela. Cuidado modela, descuido modela. Cansei de ser evangélico. Não. Você não cansou, não. A menos que você não tenha lido o Novo Testamento. Porque, por favor, né? Se a gente vai ver as igrejas do Novo Testamento, é cada uma pior que a outra, é ou não é? Até aquela que Jesus disse assim, olha, eu vou vomitar você. Você não é quente nem frio. És mormon, não é isso? Não, é morno. Né? Eu vou vomitar você. Estão gravando isso, né? Eu estou lascado. No grego profundo não é mormon, tá entendendo? Ele diz, eu vou vomitar você. No entanto, eu estou na porta batendo. Se você abrir, eu vou entrar e cear com você. Ou seja, a igreja que tinha maior indiferença ao Senhor, ele promete maior intimidade. Abra a porta que eu vou entrar e cear com você, tá entendendo? Então, as igrejas do Novo Testamento não são piores ou melhores que as nossas de hoje. Tão difícil quanto. No entanto, o Senhor promete. Nunca vi o apóstolo Paulo, ou Jesus dizia, cansei de ser evangélico, acabei com esse negócio, me leva, tira o tubo, né? No grego profundo, tira o tubo que eu vou subir, é ou não é? Então, a gente sempre modela, né? Então, a primeira coisa importante é essa perspectiva. Onde nasce o nosso ministério? Onde os nossos dons são exercidos? Diante de quem? O nosso ministério é jogo de poder? Crises de jogos narcisísticos? E narcisismo é o grande perigo do líder, né? Todos nós somos um pouco narciso. A perspectiva. A segunda coisa que ele chama atenção aqui são as atividades. Não é? Ele diz, prega a palavra. Esteja preparado a tempo, fora de tempo. Confronta, corrige, repreende, encoraje com toda a paciência. Não é? Jacques Ellul escreveu um livro interessante chamado A Humilhação da Palavra. Ele disse assim, que nós éramos conhecidos no passado por ser o povo da palavra. No entanto, nós humilhamos a palavra, porque o analfabetismo bíblico entre os evangélicos tem crescido assustadoramente, é ou não é? E a fragilidade disso começa no púlpito. Sabe aquele sermão de 3 pontos? Você lê o texto, esquece o texto, nunca mais volta para o texto? Então, como é que o púlpito modela a alfabetização bíblica das nossas pessoas, nossos membros da igreja, né? Como nós modelamos isso? O apego à palavra, pregar a palavra, a tempo e a fora de tempo, essa formação contínua, corrige, né? Esse é um carisma esquecido da igreja. John White diz que a disciplina é um carisma esquecido da igreja. A disciplina virou jogos vorazes, jogos de poder, ou Game of Thrones, né? A disciplina já não visa mais restaurar
a pessoa, muitas vezes a disciplina é um mecanismo mais rápido de se livrar do problema, mas não restaurar o problema. É como se a pessoa chega no hospital e fala assim, eu estou doente, você diz assim, tá ok, fica bom, depois você vem aqui. Está entendendo? Como é que a gente exerce a disciplina? Como é que esse carisma se perdeu na dimensão do nosso ministério? Gente, nós vivemos numa época bem difícil. E a disciplina visando a restauração é um carisma importante da igreja. E é importante a gente modelar para as novas gerações o exercício da disciplina na igreja. Repreende. O mundo do politicamente correto nos impede de dizer o óbvio, né? Repreender é um negócio meio difícil hoje em dia, né? Uma jovem da nossa comunidade teve uma experiência não muito boa de engravidar-se fora de uma relação de casamento, e isso foi um choque para a família. E eu sou pastor numa igreja japonesa, onde a cultura da vergonha é uma coisa muito séria, né? Então, a pergunta é como é que nós vamos disciplinar esse processo aqui? Eu cresci numa tradição que dizia, é fácil, afasta da comunhão, manda embora. Depois que a criança nascer, dá 3 meses, ela volta, pede perdão, está reconciliada. Qual a restauração que houve aqui? Então, a equipe pastoral se uniu e pensamos um programa de restauração daquela pessoa, um processo. Comunicamos aos líderes dos pequenos grupos, para que comunicasse todos os grupos, que quase a igreja estava em pequenos grupos, que a equipe pastoral estava sendo responsável por aquele processo de disciplina, que eles orassem e acompanhassem o processo. Então, eu fiz a cada mês uma pergunta para a jovem. Então, a primeira pergunta foi, o que é que te levou para longe do Senhor? Pensa esse mês. Depois a gente começa. O que é que você descobriu longe de Deus? Ela escrevia a resposta. E quando a gente se encontrava, junto com os pais, porque toda a família estava no processo. Quais foram as consequências desse distanciamento ao Senhor? No coração e para além do coração. Como é que o Senhor te buscou e te alcançou onde você estava? Quais foram as lutas que você teve para voltar ao Senhor? O que você aprendeu nesse regresso? Qual a sua decisão a partir de agora? Então, fiz várias perguntas assim. Cada mês a gente sentava e trabalhava uma pergunta. A criança nasceu, chegou o dia da apresentação da criança na igreja, e eu chamei a família e a jovem, eu falei, na apresentação dessa criança, na família, na igreja, eu quero fazer as perguntas que eu te fiz. Eu gostaria que você respondesse para toda a igreja, tá bom? Tá bom. Então, lá diante da igreja, com a sua família, a primeira pergunta foi, o que é que te levou para longe do Senhor? Refiz todas as perguntas. Foi um grande processo de sanidade, de cura dela, da família e de toda a igreja. Porque ela foi burrinha, não se precaveu. Outros na minha igreja são mais espertos. Faz a mesma coisa, mas se precavem, está entendendo? Não quer dizer que não estão fazendo errado. Com ela, aconteceu isso. Outros são mais espertinhos, não acontece, mas continuam agindo da maneira errada. Então, o processo tinha que restaurar ela e toda a comunidade. Porque a dor dela é a dor nossa da comunidade. Ao fazer isso, você modela para as famílias como se disciplina os filhos. Você modela para a igreja como se disciplina na igreja. Você encoraja as pessoas que veem na disciplina um caminho de restauração. Não de mais acusação e mais ameaça. Vê na disciplina a graça de Deus operando na sua vida. Então a gente tem que pensar essas coisas. Tem que pensar. Encoraja com toda a paciência, né? Animar com toda a paciência, com instrução cuidadosa. Perspectiva, atividade. Aí, em seguida, Paulo chama a atenção para o realismo. Olha o realismo, versículo 3 e versículo 4. Olha a realidade para a qual Paulo chama Timóteo. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si e por aí vai. Chegou ou não chegou esse tempo, moçada? Nós estamos imersos nessa cultura.
O Eugene Peterson trabalha a trilogia satânica, que ele diz que a trilogia satânica é composta por 3 elementos: os meus desejos, os meus sentimentos e as minhas necessidades. Se é meu desejo, se é meu sentimento, minha necessidade, está valendo. E porque é meu desejo, meu sentimento, minha necessidade, eu legitimo qualquer coisa. A gente só esquece que o meu desejo, meu sentimento e minha necessidade expressam o meu pecado. Então, essa realidade narcisista, distante para Deus, dá essa gramática para o entorno que provoca esse tipo de reação. Então, você como líder, espere a rejeição no ministério. A minha mãe dizia assim no grego profundo: meu filho, ninguém dorme com criança e acorda seco. Ela dizia outro termo, que eu não posso dizer aqui, está gravando, que é o grego profundo, né? Começa com mi, já termina com do, né? Não espere moleza no ministério, não espere facilidade, espere rejeição. Se você faz um ministério com a perspectiva correta, prega tempo fora do tempo, corrige, repreende, encoraja, espere rejeição. Não espere gravata pastoral no dia do pastor, paletó e gravata. Acontece às vezes. Mas, com certeza, a rejeição virá. Não precisa correr atrás dela, ela chega. Ela vai te achar rapidinho. Espere rejeição. O nosso entorno rejeita as doutrinas, rejeita o ensino, rejeita a santidade, rejeita. Espere rejeição. Então, ninguém é treinado para ir para a guerra, para chegar na guerra e dizer assim: eles estão atirando. O meu treinador tem uma frase horrível que ele diz para a gente no quilômetro 30 da maratona. Porque até o 30 as pernas te levam, depois do 30 é a cabeça, né? Você vê Jesus chamando no 32, vem, alma cansada, tomada de dor. Entrega os cuidados da mão do Senhor. Você vê a escada de Jacó, os anjos subindo e descendo. Os anjos fazendo assim, vem para a caixa você também, tá entendendo? Você diz, não depressa, não agora. Aí vem um anjo com a Coca-Cola no 35 que te entrega, você diz, que maravilha, né? Mas entre o 30 e o 33, o meu treinador decide se a gente vai continuar a prova ou não. Ele fica de longe, escondido, a gente não sabe onde ele está, mas ele vê como é que a gente chega. Se a gente chega todo torto, ele vê o nosso estado geral e ele, de longe, percebe se nós temos condições de concluir a prova ou não. Então, se você o vê pela frente, é um bom sinal. Ele vem sorrindo para você, pergunta se você quer uma massagem, se quer uma Coca-Cola, se quer uma batatinha, alguma coisa, para você continuar seguindo a coisa. Se você não vê entre o 30 e o 33, significa que a prova acabou para você. Ele vai vir por trás de você, vai encostar no seu cotovelo e dizer assim, vamos deixar para a próxima? E vai te levando para fora da pista, porque nós corremos para preservar a vida, não para acabar com ela, né? Então ele tem esse cuidado. Mas a frase dele é o seguinte, quando ele está no 35... Mortaço, 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 mortaço. Você está perguntando para você mesmo, quem foi o imbecil que me colocou nisso? E a grande resposta, eu mesmo. A meia maratona de São Paulo, que começa lá no Pacaembu, lá no estado de Pacaembu, e termina no Pacaembu, quando a gente desce o Minhocão, é quilômetro 19. Estava eu e meu filho correndo, e aí a gente encostou num senhor, e esse senhor estava gritando o seguinte, ele gritava sozinho. Ele gritava assim, eu sou maluco, eu sou estúpido, todo mundo lá em casa tomando cerveja e eu aqui correndo para ganhar nada. Eu sou um imbecil, vou ganhar uma medalha de lata, mas continuava correndo. Ele não parava, dizia, o que eu estou fazendo aqui? Eu só um doido mesmo. E eu falei para o Thiago, vamos embora que eu estou morrendo de rir com esse cara, eu não vou terminar a corrida. Entendeu? Ele falava essas coisas, entendeu? Mas o meu treinador dizia sempre assim, está com medo porque veio. Fica em casa. Ou você esperava moleza aqui? Então, ministério é a mesma coisa. Não espere facilidade, espere rejeição. Não fique mimimi, não. Vai vir. Vai vir. Não se surpreenda. Oh, Senhor, fiz tudo certinho. Por que isso? Porque é assim mesmo. Cara pálida.
Olha o que aconteceu comigo, lembra? Então, não é? Se você é fiel a Deus no pouco problema, sobre muito problema Ele te coloca. Ziel 3,16. Você já viu o resultado de resolução de um problema ser menos problema? Não, gente, é sempre mais problema. Sempre mais. Igreja boa cresce em problema. Ministério bom cresce em problema. O problema de hoje é pior do que de ontem, mas é mais fácil do que vai vir amanhã. E isso é bênção. Não é verdade? Como é que cresce a reputação de uma equipe médica? Quanto pior a situação que a equipe médica faz a intervenção, maior a sua reputação como profissional, não é? O ministério também é assim. Você vai avançando no meio das trevas, o que você vai vendo é só pó esculhambado das trevas. Quando você pensa que já viu tudo, chega alguém com uma notícia nova, né? Você se diz assim, Jesus, né? Eu chamo que é a teologia patoral. Igual o pato. Por cima d'água, tranquilinho, assim. Por baixo, aquele desespero. É? Aí o cara vem assim, pastor, posso conversar uma coisinha, 5 minutinhos? Aí você, claro. Aí o cara, pois é, então. Assim, você diz, uau. Claro. E por baixo está assim, uau. Chega o camarada na igreja, pastor, eu estou com um problema. Eu falei, eu não sei quem é minha esposa. Eu falei, nunca vi conversão e amnésia associado. Qual é o seu problema de verdade? Ele disse assim, é o seguinte, pastor, onde eu moro o negócio é meio esquisito, então eu tenho 7 esposas. Eu falei, número perfeito, 7, tá? Mas eu estou vendo pelo evangelho que eu não posso continuar assim, pastor. Eu falei, é verdade, pode não. Qual que eu escolho? Eu falei, ih, rapaz, lascou. Aí eu fiquei pensando, qual o livro de teologia pastoral que eu li, de aconselhamento, que me dá a resposta para um negócio desse? E eu fiquei buscando resposta. Falei, Senhor, me ilumina, porque por baixo da água estava... e por cima não. Aí eu falei assim, vamos pensar a solução de Pedro? Ele, Pedro? Por que Pedro? Eu falei, pensa assim, qual é a sogra que vale a pena levar para Jesus curar? Fica com a filha, tá entendendo? O cara desapareceu da igreja, não sei porquê. Uma resposta tão bíblica, tão profunda. Não. Chega a mãe e diz assim, pastor, estou com um problema sério lá em casa, o meu filho não consegue aprender a ler. Gente, a igreja de japonês. Criança de 7 anos que não sabe ler, japonês com 7 anos faz derivada integral. Derivada integral. Cálculo 8 que o cara estuda, tá entendendo? Falei, isso é coisa séria. Como é que essa criança de 7 anos... Aí chamam lá os psicopedagogas da igreja e falaram, vamos vigiar essa criança aqui, porque tem alguma coisa acontecendo aqui. Aí começamos lá, a criança não sabia ler, tá bom? Essa é a história. Aí falamos, para encurtar a história, essa criança descobriu que o pai tinha uma outra família, anterior ao casamento com a sua mãe, que ele tinha irmãos já adultos, adolescentes, jovens, que o pai desviava dinheiro para sustentar a outra família. Ele descobriu isso, deu um bloqueio emocional nele, travou. Então, o problema veio à tona como uma criança de 7 anos que não aprendia a ler e escrever. Aí nós fomos tentar investigar assunto, chamamos o pai para conversar. Descobrimos que o pai tinha 10 irmãos. Os 10 viviam nessa mesma situação. O pai deles viviam assim. Só a mãe desse menino que não sabia. E quando a família soube que os pastores estavam tentando ajudar, começaram a ameaçar a gente. Está entendendo? Tudo começou com uma criança que não sabe ler. Para resumir a história, o pai e a mãe foram embora para o Japão para poder preservar a família deles e a nossa. E levou a criança para lá. Então, hoje, quando chega na igreja, assim, a criança não sabe ler. Quantos filhos ele tem? Já pergunta. Lógica simples, está entendendo? Você diz assim, quanto mais eu rezo, mais o diabo me aparece, está entendendo? Isso não está na Bíblia, não. Isso aqui é minha avó 4:22. Mas
Então, ministério bom, gente, vai crescer em problema, não vai diminuir, tá bom, gente? Isso é bênção. É Deus dizendo assim, olha, a minha graça foi suficiente para você ontem, é suficiente hoje, vai ser suficiente amanhã. Assume aí. Pega esse negócio aí. Por isso que ele diz no versículo 5 aqui, o caráter desse ministério, a sobriedade, suportar com resistência como soldado, assumir o risco, faça o trabalho de evangelista, compartilha, né? Mantenha o foco. Voltando ao Stott aqui, um dia a gente perguntou para ele, Stott, por que você não assumiu os convites que você recebeu? Ele, pois é, eu fui convidado para ser diplomata, mas eu disse não. Eu fui convidado para ser acadêmico, voltar para Cambridge e ser um professor universitário, também disse não. Eu fui convidado para ser bispo da Igreja da Inglaterra, mas também não quis. A gente perguntou, e por quê? Ele disse, porque o meu chamado é para ser um pastor que prega. Eu só quero ser isso, um pastor que prega. E foi isso que ele foi a vida inteira. Um pastor que pregava. Pela manhã, 3, 4 horas no texto em grego. Pela tarde, 3, 4 horas no texto em hebraico. Todo dia dedicado à palavra. Um dia ele disse para mim assim, você não vai escrever como eu, Zé, nunca. Eu falei, por quê? Você casou, você tem filho. Eu não casei. Então, meus filhos são os livros. E vocês? Você cuida dos seus filhos e da sua esposa. Você não vai escrever como eu. Não tem importância. Escreva na vida deles isso. Foco. Foco. Então, nesse integrando as gerações, nós temos 2 desafios. A geração maior, mais experiente, ela precisa saber reconhecer os seus ciclos ministeriais. Em que etapa do ministério eu estou da minha vida? A formação, da supervisão, da reprodução? Quais são as atividades condizentes, as ênfases condizentes ao meu momento ministerial? Como é que eu crio espaço para formar as novas gerações? E aqui eu quero terminar com outro conceito de boa liderança. Se eu perguntar para vocês como é que a gente avalia uma boa liderança, eu imagino que vocês vão dar várias frases. Eu quero dar uma só. Nessa perspectiva de integração de geração, um bom líder é aquele ao lado de quem pessoas crescem. Isso é um bom líder. A pergunta é, quem cresce ao lado desse líder? Se ninguém cresce ao lado dele, esse não é um bom líder. Não entendeu a sua responsabilidade geracional, de passar para as próximas gerações aquilo que recebeu do Senhor, que ele recebeu da geração anterior. Quem é que cresce ao seu lado? Se ele faz tanta sombra de maneira que ninguém cresça, um líder bom é aquele líder que se torna desnecessário. E o líder que quer se tornar desnecessário sempre será necessário. Sabe por quê? Ao lado dele sempre pessoas crescem. Então, a preocupação é com o reino. Essa caminhada cristã de longa duração na mesma direção. É reconhecer os ciclos e as etapas ministeriais, para que a nova geração, com gratidão, possa receber esse legado e ela mesma seguir depois o que o apóstolo Paulo ensinou para Timóteo. O que você ouviu de mim, confia a outros homens fiéis e idôneos, para que eles confiem a outros. E você mantenha assim essa transição geracional. O que nós recebemos, nós passamos. Bem, eu acho que eram essas ideias para começar. Acho que a gente tem agora um tempo de perguntas e respostas, é isso? Ziel, você sempre teve mentores. Eu acho que talvez muitos aqui ainda não tenham. O que você recomenda na escolha de um mentor? Ou você tem que esperar ser escolhido? Ou você vai atrás de mentores? Às vezes a gente fica com aquela vergonha de se oferecer. O que você recomenda nesse sentido? Às vezes a gente quer escolher mentor como quem escolhe um super-herói, né? Não é assim. A gente precisa orar
e pedir a Deus que nos mostre pessoas, irmãos maiores que possam nos acompanhar. Pode ser um pastor, pode ser um irmão maior da igreja, que não seja pastor, um ancião, uma anciã, uma pessoa, um amigo, né? O mentor não precisa ser mentor de todas as áreas da sua vida, você pode ter mais de um mentor, dependendo da área específica. Por exemplo, na minha atividade física, por exemplo, na minha conversão ao cuidado do físico, o meu mentor nem cristão que é o meu treinador. Mas é impressionante o que eu aprendo com ele sobre o cuidado bíblico do corpo com uma pessoa que nem cristã é. Mas o bom senso e a formação dele me ajuda a me disciplinar com relação ao cuidado do meu corpo. Não é? Então Deus surpreende a gente com essas coisas. Então eu diria assim, não espere que seja um Stott, ou Russell Shedd, ou André, entendeu? Né? Então, pode ser esses caras também assim, mas geralmente preste atenção naquelas pessoas que te fazem perguntas que te provoca a pensar um pouco mais. Tem pessoas que se aproximam da gente e fazem perguntas uma vez, duas vezes, demonstra certo cuidado. Cuidado para não cair na mão de manipulador, mas tem pessoas que fazem perguntas honestas, com interesse honesto. Muitas vezes são pessoas que Deus está colocando no nosso caminho para nos ajudar por um período a orar com essa pessoa, a conversar. Então, tem pessoas que Deus manda assim, tem outras pessoas que você pode procurar. Dependendo, às vezes você... Por exemplo, pessoas muito acessíveis. O Shedd é um. Se você quiser marcar um dia para tomar café com ele lá em São Paulo, ele vai receber você. Ele vai dizer, meu irmão. Na época eu fazia o mestrado na PUC, ele dizia assim, Ziel, quando acabar a aula lá, vem tomar um café comigo aqui. Eu quero saber o que você ouviu lá. Eu atravessava a rua, entrava na Faculdade Batista. Professor, hoje eu ouvi isso. Ele dizia assim, seria bom você ler isso aqui. Tchum. Cada quarta-feira que eu ia, eu saía com um livro. Eu comecei a espaçar as quartas-feiras, porque eu estava saindo com muito livro daquele negócio, e não dava conta de ler tudo aquilo. Mas tem pessoas que são muito acessíveis, então preste atenção nisso. Pessoas na própria comunidade na qual você está, pessoas que podem, em alguma área da sua vida, ser um instrumento do Senhor para ajudar nesse processo de pensar, tomar decisões. Um antigo professor, um colega de ministério, onde você pode fazer a mentoria, essa liderança relacional. Lembra que eu falei isso? A mentoria é essa liderança relacional. Então, você pode fazer um grupo de mentoria mútua, por exemplo. Você tem aqui o projeto Timóteo, por exemplo. É um grupo de mentoria. O projeto de apoio ministerial, o PAN, lá com o Jaziel, é um outro grupo de mentoria. Você pode formar um grupo de pastores que se encontram. O Eugene Peterson, naquele livro Memória, a biografia dele, qual é o título da biografia dele? Memórias de um Pastor, editora Mundo Cristão, capa azul. Ele menciona um grupo de mentoria que ele tinha, que reunia toda terça ou quinta-feira, que era formada por um rabino, um padre, mais outros amigos pastores, que se encontravam toda semana para conversar juntos sobre alguns assuntos ministeriais, sobre o que estavam lendo. Então, forme um grupo de mentoria onde vocês se apoiam mutuamente, né? O importante é vocês perceberem que ministério não é tarefa para se levar sozinho. Ponto. O apóstolo Paulo diz assim, eu tinha lutas por fora, temores por dentro, mas Deus que consola os abatidos me consolou com a chegada de Tito. 2 Coríntios 5:7, não é isso? Tito. Ele não disse, chegou com o Espírito Santo. Não, disse Tito. Todos nós precisamos de um Tito na nossa vida. Todos nós. Alguém que é a expressão do cuidado do Senhor conosco. Então, não se iluda. Se você não tem um mentor, a primeira pergunta que você tem que fazer é o seguinte, por que o meu estilo de vida não me permite ter um mentor até agora? Eu tenho medo que alguém me conheça de verdade? Faça essa pergunta. Que às vezes o problema não é que você não tem um mentor. Às vezes nós temos medo de ser conhecidos. A transparência nos salva, viu, gente? Tinha um aluno no seminário, no curso de prática pastoral, que toda vez me entregava a resenha dele, manuscrita. Eu achava estranho, porque na sala de aula ele tinha lá um computador de última geração, mas ele trazia a leitura, a resenha dos textos, manuscrito. Eu precisava de dom de línguas para ler aquilo, que era um garrancho só. Eu olhava porque eu falava assim, meu Deus, tem misericórdia, eu acredito que ele fez alguma coisa aqui, mas eu não consigo entender esse negócio aqui. Um dia eu me aproximei dele e falei assim, rapaz, por que você me traz sempre as resenhas escritas na mão? Por que você não me traz isso impresso? Você tem computador? Ele ficou em silêncio, abaixou a cabeça e disse assim, professor, é o seguinte,
eu tenho um problema sério com pornografia. Eu fiz uma promessa a Deus de santidade. Toda vez que eu chego do seminário em casa, eu deixo o meu computador no carro, na garagem. Porque se eu levar para o meu quarto, eu sou tentado a acessar pornografia. Por isso eu deixo no carro fechado e eu subo para o meu quarto sem computador. E aí eu faço a resenha cansado e à mão. É problema para o senhor? Eu falei, o dia que você me trouxer uma resenha impressa, eu te mato. Você vai ver o senhor. Nunca me traga nada impresso. Eu só quero ver o teu garrancho. Eu não entendo nada que você escreve, mas cada vez que eu ver, eu vou dar nota pro seu coração. É 10. Aprovei o aluno com 10 sem nunca ter conseguido ler uma resenha dele. Mas eu dei 10 pro coração dele, tá entendendo? Eu falei, o senhor sabe o que significa isso. A transparência o salvou. Transparência salva a gente, viu, gente? Então, pense nisso. Se eu não tenho um mentor, o que em mim me impede de ter? Será que eu tenho medo de ser conhecido por alguém? Faça essa pergunta. Boa noite, meu nome é Humberto. Enquanto você falava sobre as 3 etapas da liderança, e principalmente destacando que a primeira é a formação, me chamou muita atenção porque eu acho que é a faixa etária que a maioria está aqui, até 35 anos, e é uma faixa etária que a gente tem ouvido muito a galera se posicionando como fazedores, digamos assim. Então a galera que, por ser muito jovem, tal, quer fazer muito, quer agir muito, quer criar muito, e às vezes deixa de lado esse processo de formação. Eu queria saber qual a sua orientação de como construir essa etapa e quais seriam as dicas que você daria, porque, por exemplo, você citou que estudou fora, teve esse processo de formação. Então, como ajudar a gente a construir, digamos assim, um projeto nesse sentido de formação? Então, eu diria que começa com a maneira como você organiza a sua agenda da semana. Seria importante você dedicar pelo menos 1 ou 2 dias da semana para o estudo. Pode ser um estudo de forma formal numa escola, ou pode ser um estudo de forma informal na sua biblioteca, lá estudando um tema, lendo um livro que você só leu um capítulo no seminário, mas que você pode ler agora profundamente, mas dando tempo para pensar. Então, você sabe que você está na etapa inicial do seu ministério. Não é? Você está nos primeiros 10 a 15 anos do seu ministério efetivo. Então, você sabe que nessa etapa você precisa dedicar tempo para fazer formação sólida. Então, estando numa escola ou não, estando no país ou não, você precisa, pelo menos, separar um dia e meio da sua grade semanal para dedicar à formação, para estudar com mais consistência algumas coisas. Então, o primeiro desafio é esse. Às vezes, um curso formal te ajuda a disciplinar. Por exemplo, eu penso melhor quando eu tenho um orientador e uma cobrança sobre mim. Então, se eu tenho que escrever um artigo, se eu tenho que escrever uma tese, eu tenho essa cobrança me faz render mais. Eu me sinto mais motivado a fazer isso. Mas, então, olha para a sua semana de trabalho e diz assim, quanto tempo da minha semana eu dedico para a formação? Então, por exemplo, o Stott dizia para a gente assim, um sermão de 1 hora implica em uma preparação de 20 horas, ele dizia isso. Para cada 1 hora de sermão pregado, 20 horas de preparação. Então, 1 hora de sermão dá mais ou menos 12 páginas, 1.200 palavras por aí, se você for escrever o sermão todo. Então, ele diz, para cada hora de pregação, 20 horas de preparação. Ele colocava essa carga sobre a gente. Eu dizia para meu pai, como é que o senhor consegue? Meu pai é aquele pastor da escola antiga, que prega de manhã, de tarde, de noite, assobia, chupa cana, toca bateria, faz tudo, né? Eu dizia, como é que o senhor faz um negócio desse? Você percebe, né? Como é que papai tem aquela caixa de 5 anos de sermões, assim, né? Quando terminava a caixinha, mudava ministério de igreja. Aí pegava a caixinha, virava ao contrário, e aí, né? E quando queria um sermão mais pentecostal, eu colocava no micro-ondas e dava uma aquecidinha. Tchim! Aí ficava no fogo, né? Então, eu diria assim, olha para a sua grade e separe aí 1/4 do seu tempo para o estudo. Para o estudo e oração. Mas sem pressa. Estudo que você pensa, reflete, tá certo?
e depois ora sobre isso, processa, né? Permitir essa escuta atenta ao que Deus está fazendo na gente. O que é que Deus vem me dizendo? Eu tive um professor, Darrell Johnson, de pregação, que dizia o seguinte: você nunca prega o texto que você está estudando no momento. Ele dizia: a gente habita no texto, depois que habitou nesse texto, a gente vai habitar em outro texto, aí você prega o texto que você habitou anteriormente. Entendeu? Então você estuda, processa, reflete ali, e aí depois você está em outro texto, outro livro da Bíblia, então você já preparou sermões com base naquilo que você já refletiu. Então, para não ficar esse negócio de preparar sermão para pregar, para ensinar para outros e não para si mesmo. Então, olha para a sua agenda e dedica um tempo para isso. Eu diria que nessa etapa de formação, pelo menos um quarto do seu tempo seria bom você dedicar para isso. Bom, meu nome é Júlio Coelho, eu estou começando na igreja agora, não estou estudando ainda para ser pastor, mas eu estou curioso, até pelo fato de você ser um maratonista, e com toda essa experiência que você está transmitindo aqui para a gente, eu imagino que no momento de toda a sua trajetória, você deve ter passado por vários momentos com muita dificuldade, que não foi fácil, que não deve ter sido muito tranquilo. Então a primeira pergunta que eu faço é: como que você fez para lidar com isso quando teve esses momentos? Onde você se inspirou? Como que foi para você isso? E a segunda, assim, como líder, eu também sou treinador, então tenho também a liderança. Eu imagino que deve ter tido um momento lá na sua vida, em alguma parte, onde você falou: eu vou ser um líder, é aqui mesmo que eu tenho que caminhar, é por esse caminho que eu tenho que trilhar. Então, onde foi esse momento para você? Em que parte foi da sua vida isso? Obrigado, Júlio. Então, eu aos 19 anos, eu era atleta, estudava, tinha terminado no ano anterior a escola, na escola técnica eu fiz ciência da computação, prestei vestibular para odonto, entrei em odonto e fui estudar história. Quase não tive crise vocacional, né? E virei pastor depois que... Então, quando eu estava na faculdade, o grupo de amigos cristãos falaram assim: Zé, você já percebeu que você cuida das pessoas? Você gosta de cuidar de pessoas. Talvez a tua vocação vá nessa direção. Na escola de educação, na licenciatura, eu tive uma professora, Ela Dottori, não era cristã, e no final da escola, no final do período, ela fez um acróstico com o nome de cada um dos alunos que estavam se formando, e ela escreveu no meu nome: Ziel, com o seu rebanho no pátio da escola, sobre ele nos conta e sobre eles conta a história. O pastor, ela me chamou de pastor também, uma professora de pedagogia que nunca foi cristã. Então, os meus amigos falaram assim: Ziel, considere a possibilidade de dedicar o seu tempo a cuidar de pessoas. E aí me deram a responsabilidade de cuidar de um grupo de estudantes cristãos. E eu comecei a cuidar desse pessoal. Então, eu diria que foi no contexto da igreja mesmo, dos amigos, que eles foram dizendo o que eles viam em mim. E eu fui me encontrando nas palavras deles. Então, a minha vocação eu descobri ouvindo o que as pessoas percebiam de mim, e eu fui exercendo isso. Quando, aos 35 anos, a igreja chegou até mim e disse assim: Zé, considere a possibilidade de se dedicar ao ministério. Eu falei: e por quê? Porque a gente percebe em você esses dons para o ministério. Então, no meu caso específico, sendo filho de pastor, eu nunca quis ser pastor. Mas Deus foi usando pessoas dentro do mundo cristão e fora do mundo cristão para despertar essa preocupação, e eu fui me encontrando. Acho que é mais ou menos como Neemias, lá no livro da Bíblia de Neemias, que Neemias pergunta para o irmão como é que está a situação lá em Jerusalém. E o irmão conta a experiência para ele, ele ora a Deus e descobre no final das contas que ele era a resposta da oração dele. Então Deus usa os irmãos na igreja para nos ajudar a descobrir a nossa vocação também. No meu caso foi assim. Não foi nada do céu que caiu, assim. Foram as pessoas se aproximando de mim dizendo:
já considerou isso? Já considerou isso? E pessoas fora da igreja dizendo, já considerou isso? Me chamando de pastor. Eu falei, puxa, realmente deve ser uma coisa séria isso, né? Foi assim. E sobre esse negócio dos momentos difíceis, acho que eu no final da minha segunda maratona, eu terminei a maratona com uma frase na cabeça. E essa frase se tornou uma frase ministerial para mim. Eu falo tanto nela que um ex-aluno meu fez um quadro com eu chegando no final da maratona de Curitiba e escreveu essa frase no quadro. Eu tenho no meu escritório esse quadro com a frase que eu elaborei no final da maratona de Curitiba, que é uma maratona muito ingrata, né, pelo sobe e desce o tempo todo. Eu falei assim, eu corri até o quilômetro 30 com muita alegria. Do 30 em diante foi um sofrimento. E a frase que eu terminei a corrida foi a seguinte: na linha de chegada, sempre a dor e a alegria se reconciliam. Essa foi a grande lição que eu aprendi nas maratonas. É a grande lição que eu estou aprendendo na vida. Às vezes eu corro só com dor, às vezes eu corro com alegria, às vezes eu corro com dor e alegria, mas o que eu sei é que na linha de chegada as duas se reconciliam. E apesar de toda a dor do caminho, quando termina a prova, a primeira pergunta que eu faço é quando é que vai ser a outra, né? Coisa de maluco, não é? Doido. Então, eu diria assim que Deus nos ensina por meio das alegrias, Deus nos ensina também por meio das tristezas. A dor é altamente educativa, a noção de limite, de responsabilidade, de cuidado da vida, de preservar a vida. Eu nunca uso esses advil da vida na corrida porque eu corro com a dor, porque a dor me avisa o tempo todo como é que eu estou. E se eu inibir a dor, eu deixo de aprender, né? Acho que Jó é uma grande lição também dessa. Então, na vida cristã, na vida em geral, a nossa vida vai ser ter dor e alegria. Mas o que eu aprendi nas maratonas e vejo na Bíblia também é isso. Na linha de chegada, dor e alegria se reconciliam e a gente segue em frente, entendeu? Então, a gente aprende a resiliência, né? Acho que é isso. Obrigado.